diferente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. 11 irregularidades. O Supremo Tribunal Federal. O secretário de Segurança. Vai uma montanha. 2 dispositivos digitais. Você ouve Manhã Band News Sábado. Em 2024, o Brasil teve o maior número de afastamentos por transtornos mentais em 10 anos. Foram 472 mil licenças concedidas, um aumento de aproximadamente 67% em relação ao ano anterior, segundo dados do Ministério de Previdência Social. Essas estatísticas acenderam um alerta e, neste ano, a saúde mental dos trabalhadores será uma preocupação central para as empresas brasileiras. Esse tema tem ganhado força devido ao aumento de afastamentos relacionados ao estresse, ansiedade e burnout. A partir do mês de maio, entra em vigor a atualização da norma regulamentadora NR1. Essa nova diretriz exige que as empresas avaliem e também gerenciem os riscos psicossociais em seus processos de segurança e saúde no trabalho. No Brasil, a partir do dia 26 de maio, as empresas vão ser obrigadas a identificar esses riscos psicossociais. Essa medida deve garantir que os trabalhadores não adoeçam mentalmente devido à sobrecarga de trabalho, assédio moral ou sexual, além do alto estresse em ambientes tóxicos. Para discutir esse assunto, recebemos no nosso estúdio da Rádio Band News Goiás o médico Dr. Ibrahim Facuri e o empresário e administrador André Veloso. Um bom dia aos senhores. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Gente, vamos lá então. A gente vai começar falando justamente sobre esses pontos da NR1. Muita gente tem dúvida, né? E querendo ou não, a gente tem que esclarecer essas dúvidas, principalmente para o nosso ouvinte, para a gente entender. Já vai começar em maio. Agora eu deixo livre para os senhores. Como é que essa NR1, que é essa nova norma, deve ser colocada, implementada dentro das empresas? Bom dia. Bom dia a todos. Primeiro, muito obrigado, né, pela participação, pelo convite. Agora falando um pouco sobre a normativa. É importante falar que a normativa já existia. A NR1 já estava presente e exigia um monitoramento por parte das empresas. Mas agora, com essa atualização que entrará em vigor agora em maio, a legislação exigiu que as empresas também olhem para esses riscos psicossociais. E o que isso impacta dentro do dia a dia da empresa? Para entender isso, primeiro a gente tem que ressaltar o que são riscos psicossociais, né? Que são basicamente alguns gatilhos que trigam alguns problemas relacionados à saúde mental, como você bem mencionou, Alexandre. E quando a gente fala de risco psicossocial, o trabalho é só mais um dos lugares em que ele está presente. Ele pode estar presente na sua casa, nas suas relações familiares, entre amigos. E o trabalho é um dos lugares em que ele pode estar presente. E dentro do trabalho a gente pode mencionar, por exemplo, como risco psicossocial, uma jornada extensa de trabalho, uma liderança tóxica, uma monotonia no dia a dia do trabalhador. Ou seja, uma série de fatores que compõem e que podem gerar algum problema de saúde mental, né? Inclusive, complementando, né, André? O Alexandre até mencionou alguns riscos na entrada dele que estão perfeitos, que são corretos, mas a gente vê muita confusão por aí das pessoas mencionando como risco psicossocial ansiedade, depressão, burnout, estresse. Isso não é o risco, isso é a consequência de uma exposição prolongada ao risco. O que é o risco? São as questões que o André acabou de falar, são questões do ambiente de trabalho e da interação entre as pessoas no trabalho que podem precipitar ou agravar um adoecimento mental. Então, como o André falou, jornada extensa de trabalho, você ter uma liderança tóxica, você ter casos de assédio moral, assédio sexual, você não ter clareza sobre o seu trabalho, qual que é a minha função, o que que meu gestor espera, o que que a empresa, será que eu estou indo bem, será que eu estou indo mal, será que meu emprego está garantido, ou será que semana que vem eu vou ser demitido? Enfim, existem questões dentro de um ambiente de trabalho que podem transformar num ambiente de trabalho saudável, mentalmente e fisicamente, ou
um ambiente insalubre, que vai fazer com que as pessoas adoeçam. E isso a gente tem visto na prática, né? Como você falou dos números aí do INSS, que aumentaram absurdamente, né? Então isso está pesando na conta do governo, mas também está pesando na conta das empresas. Então, na verdade, a gente implementar uma NR1 agora com riscos psicossociais bem feitas é um ganha-ganha. Diminui o custo para o governo e diminui o custo para empresas também. Eu até gostaria de ressaltar também, doutor, porque querendo ou não, como que essa NR1, né, na avaliação assim, de riscos psicossociais, deve ser implementada dentro dessas empresas, considerando que teve um prazo aí estipulado, as empresas têm que se adequar. De que maneira começar a fazer isso? A primeira coisa, assim, considere 4 etapas. Não é difícil, não é desesperador, está sendo causado muito alarde por aí. Algumas por falta de informação e outras por algumas empresas querendo vender soluções a qualquer custo, mas não é tão complicado. São 4 etapas. A primeira coisa é você mapear esses riscos, eu vou explicar como que a gente faz isso, né? A segunda etapa é documentar que você fez isso, porque numa eventual fiscalização você tem que falar, não, eu mapeei, tá, mas cadê? Onde está mapeado isso? Né? Então tem a forma certa de documentar. A terceira coisa é ter um plano de ação, que é o quê? Beleza, eu mapeei, existem esses riscos, toda empresa tem risco. Né? O que eu vou fazer com isso? Qual que vai ser meu plano de ação, de prevenção e de correção dos riscos? E por fim, mostrar que você está monitorando e gerenciando, porque como é feito a cada 2 anos, pela lei, né, você pode fazer isso mais frequentemente, não adianta você fazer um documento, guardar na gaveta e daqui 2 anos eu olho de novo, sendo que está tudo igual. E isso acontece muito na prática. Né? E agora o Ministério do Trabalho está mostrando que ele vai olhar isso mais de perto. Né? Então a primeira coisa, mapear, existem formas de você fazer isso. Claro, vai depender muito do tamanho e da complexidade da empresa. É diferente você pegar uma indústria que tem um alto risco com 2.000 colaboradores que você pegar uma pequena empresa com 10 colaboradores que não tem risco nenhum, tá todo mundo ali às vezes até de home office ou híbrido, etc. Né? O risco é bem menor, né? Então tem formas diferentes de você fazer isso. O básico do básico é você ter um questionário. Pela lei é a cada 2 anos, mas a gente sugere que você faça pelo menos anual, talvez semestral, mas pela lei é 2 anos, em que você vai mandar para todos os colaboradores e eles vão responder algumas perguntas que você identifica para onde está indo esse risco psicossocial. Parece que tem esse risco aqui, parece que existe uma sobrecarga aqui, parece que existe alguma coisa aqui. E já existem questionários validados, inclusive depois a gente pode falar isso na nossa ferramenta, a gente já coloca o questionário validado, né? Agora, uma empresa mais complexa, uma indústria, uma empresa com 1.000 colaboradores, 500, 2.000, né? É recomendado também que exista uma investigação in loco. Né? Então, quem faz isso? Geralmente, essa investigação in loco, no trabalho, lá no ambiente, é a empresa de segurança do trabalho e medicina do trabalho ou a própria equipe interna da empresa. Às vezes a empresa, quando ela é muito grande, ela tem uma equipe disso, né? De segurança e de medicina do trabalho. Porque eles vão lá, além de fazer o questionário, eles vão observar visualmente. Fazer entrevistas pessoalmente, fazer grupos, pega ali 5 pessoas, vamos fazer um grupo focal aqui e vamos investigar. Então tem várias formas que a primeira coisa que você vai fazer é mapear. Beleza, mapeei. Eu preciso documentar isso, mostrar que eu fiz esse mapeamento. Aí de novo vai ter uma diferença entre empresa grande com alto risco e empresa menor com menor risco. Sempre varia de acordo com o tamanho dessa empresa, né? Varia, existe uma diferença de complexidade. Nessa parte, na hora de documentar, empresas que são maiores e que têm um risco maior, a gente chama de riscos grau 3 e 4, quem quiser pesquisar melhor depois, tem um documento oficial que chama-se PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Até então, antes dessa atualização da NR1, ele já existia para essas empresas. Só que estava lá riscos que são mais físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, não risco psicossocial. Agora, com a NR1, você tem que ter no PGR lá o mapeamento e o plano de ação que vai ser feito dentro do PGR, do documento oficial. Agora, algumas empresas, alguns espectadores podem estar pensando, pô, mas eu nem tenho PGR. Porque às vezes você não precisa, você é uma empresa de menor risco ou de tamanho menor. Aí o que você vai fazer? Você vai ter seu documento próprio. É muito importante você ter evidência e documentação caso tenha uma fiscalização. Não precisa ser no PGR, que é um documento oficial, mas você tem lá seus documentos assinados pelas pessoas da empresa, descrevendo o mapeamento que foi feito, descrevendo o plano de ação que foi feito, né, com base nisso. E por fim vem as 2 últimas etapas, que a gente pode falar daqui a pouco melhor, que é o plano de ação em si, o que eu vou fazer com isso, e como que eu vou monitorar se isso está sendo implementado de verdade, se está funcionando ou não.
Agora, André, eu queria te perguntar uma coisa. Como é que isso funciona na prática? Você está dentro do meio, né? Empresário, administrador de empresa. Então, como que na prática você colocou isso em vigor? Como que foi também as dificuldades, os desafios? Que a gente sabe que se adequar a uma norma, uma regulamentação, existem processos, assim como o Dr. Ibrahim trouxe, né? Perfeito. Quando a gente fala dos desafios relacionados à implementação, a gente primeiro analisa duas esferas, né? A esfera empresa e a esfera colaborador. Quando a gente está olhando para a empresa, a gente tem primeiro um principal desafio, que é do entendimento claro do que precisa ser feito. Como o Ibrahim comentou, a gente está tendo um alarde muito grande, muitas empresas querendo vender soluções que de fato não resolvem o problema, aproveitando de um momento de muita incerteza, né, de pessoas que não sabem muito bem como essa normativa vai funcionar. Então, o primeiro passo, o primeiro grande desafio é alinhamento do que precisa ser feito para garantir a adequação à NR1. E só recapitulando que a gente tem tanto micro quanto macro empresas, né, vão precisar tomar medidas em relação a isso, e até por isso a dificuldade de garantir entendimento de todos, né. Quando a gente fala de empresa, a gente tem um segundo desafio, que é um desafio de implementação. Eu escolho se eu vou internalizar, se eu vou contratar uma terceirizada para fazer esse serviço para mim, e depois dessa decisão eu tenho que falar, e agora? Como é que eu vou analisar e quais são o plano de ação que eu vou traçar de acordo com o que eu identifiquei, com o que eu mapeei, né? Então, esse segundo ponto da gente também implementar. E o terceiro ponto, que talvez o mais importante e negligenciado aqui, é um desafio cultural. Porque dentro do dia a dia da empresa, a gente sabe que a gente tem uma série de rituais, e quando a gente identifica e faz um mapeamento desse risco e traça um plano de ação, a gente tem que ter uma mudança cultural dentro da empresa. E muitos podem não se adequar a essa mudança cultural, até pensando em novos colaboradores também, podem não fazer parte do novo fit da empresa, e aí a gente tem um desafio também no dia a dia da empresa, né? Mas existem benefícios assim que essa norma vai trazer, justamente porque se a gente tem essa atenção primária com a saúde, né, de maneira geral, psicossocial, né, do próprio colaborador, a empresa ganha com isso? Essa é uma pergunta que eu volto para ambos agora. Não, perfeito. Eu até vou atravessar o Ibrahim aqui para falar um pouco mais que o ganho é enorme para a empresa. A gente sabe que a motivação para isso foi o número de afastamentos, né, mas antes mesmo dessa normativa entrar em vigor, uma série de empresas já vinham se adequando e já entendiam a relevância desse problema de saúde. E a gente sabe que dentro do ambiente de trabalho, a produtividade é diretamente impactada pela saúde do colaborador. Mas não só a produtividade, afastamento médico vai diminuir o número de atestados que os colaboradores têm, o dia a dia em conjunto da empresa vai ser um pouco melhor e você vai conseguir de fato se diferenciar no mercado. Aqui nós da FlexOn, a gente acredita que a saúde é o principal mecanismo para você conseguir ter um diferencial competitivo de verdade em relação aos seus concorrentes, né? Então é um ganha-ganha e no final quem vai ser beneficiado vai ser a empresa, né? Vou trazer 2 números para você ter ideia do quão impactante isso aqui é para a própria empresa. Como a NR1 trouxe uma obrigação, mas como você bem falou, Alexandre, isso aí é algo que deveria ser feito até antes da NR1, é algo inteligente, né? De prevenção de saúde como um todo, não estou nem falando só da saúde mental. Se você cuida da saúde física, da saúde mental e do bem-estar do seu time, você tem ganhos financeiros importantes. Um dado que serve para qualquer tamanho de empresa, seja uma empresa de 10 colaboradores ou uma empresa de 5 mil colaboradores. Existem vários estudos, inclusive na revista de Harvard, da Harvard Business Review, que mostram que para cada R$1 que você investe em saúde e em prevenção do seu time, você tem 3 a 6 reais de retorno. E existe um outro dado que mostra, isso já é dado mundial também, que empresas que investem em prevenção de saúde do seu time têm o seu valor de mercado em bolsa de valores maior do que os seus concorrentes que não têm investimentos relevantes nessa área. E isso assim, você pode falar, isso aqui é diretamente relacionado? A gente não consegue relacionar diretamente, mas você consegue perceber que existe um benefício importante, tanto de produtividade, quanto do seu time se sentir cuidado naquele ambiente. Porque é óbvio, você passa a maior parte do seu dia ali, né? Se você está num ambiente que você vê que as pessoas se preocupam realmente com o seu bem-estar e com a sua saúde física e mental, você se torna muito mais engajado.
E você também produz muito mais, né? Nós mesmos, se eu não dormir direito, se eu não me alimentar direito, se eu não tiver com a minha saúde mental em dia, se eu estiver estressado, se eu estiver ansioso, é óbvio que a minha produtividade pessoal vai diminuir demais. E a mesma coisa vai acontecer com o meu time, né? Então, assim, existem muitos benefícios e muitas empresas já estão investindo muito nisso, né? Algumas ainda não se atentaram, mas estão começando a perceber, né? Agora vamos às consequências. Se eu não me adequo, é uma norma, né, gente? Então, assim, se essa empresa, esse empresário não consegue fazer a adequação, e até abrindo um parêntese já, independentemente se essa empresa tem de 1 a 4 colaboradores ou mais de 20, 30 colaboradores, existem consequências ou até mesmo prejudicialidades para esse próprio colaborador, considerando que vai haver uma fiscalização também, né? Sim. Posso falar isso aqui também, André? Claro. Então, continuando aqui, a gente já complementa. Existem duas formas de você ter uma consequência relacionada à não adequação aqui. Pode ser uma fiscalização espontânea, que, sendo bem transparente, essa fiscalização espontânea vai acontecer com empresas com menos de 50, 100 colaboradores. Eu acho muito difícil, porque o Ministério do Trabalho nem tem braço para isso. Mas existe a denúncia interna, que é onde vem muitos, inclusive, processos trabalhistas, de onde vem um colaborador interno, que ele está sentindo um ambiente super prejudicial para ele, super tóxico, e por seus motivos pessoais, sejam justos ou até não justos, vai fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho vai fazer uma fiscalização a partir dessa denúncia. E aí, consequências dessa fiscalização, seja por uma denúncia, seja espontânea, pode ter as próprias multas do Ministério do Trabalho, ou pode vir de um processo trabalhista, da própria pessoa processando a empresa, ela mesma contra a empresa, acusando que não está seguindo esse mapeamento de risco, esse gerenciamento de riscos, etc. E aí que volta naquela questão importante que a gente falou lá no início. Você precisa ter documentação, seja para se defender de uma fiscalização do Ministério do Trabalho, seja para se defender de um processo trabalhista. E, de novo, o Ministério do Trabalho está evoluindo nisso aqui. Não serve mais o documento guardado na gaveta. Você tem que mostrar que você tem outras evidências depois do documento, você tem foto, você tem vídeo, você tem relatório, você tem depoimento, você tem outras coisas que mostram que, de fato, você implementou um programa de saúde e bem-estar ali dentro, né? E não ficou só na gaveta. Eu digo por causa própria. Eu sou gestor de um hospital que tem 450 colaboradores. Quando a gente chegou de 200 para cima, a gente começou a ter algumas fiscalizações. E no início, quando eu inclusive, não me atentava para a importância disso aqui, sinceramente, esses documentos eram engavetados. Eu nem sabia o que estava escrito ali dentro. Depois que eu fui ver a importância disso, tanto para uma proteção jurídica, mas principalmente para o bem-estar do time, que gera resultado. Gera um time muito mais engajado, feliz e produtivo, né? Mas pode ter multa, pode ter processo trabalhista, pode ter fiscalização espontânea ou por denúncia, né? E para você, André, assim, como que você acha que essas empresas precisam se adequar, considerando o número de colaboradores, seja 1 a 4 ou de 20 a 50, não sei como é que é para você na prática também. Não, perfeito. Como o Ibrahim bem comentou, para se adequar a gente precisa primeiro identificar, né, como é que está o dia a dia, e aqui eu coloco até um adendo que muitas empresas acham que eles vão ter que mudar todo o fluxo, que vai ter que fazer algo do zero, vai ter muito trabalho para ser implementado, mas às vezes nem é tão necessário fazer isso. O que é preciso ser feito é documentar, deixar tudo muito claro o que está sendo feito de iniciativa, qual foi o risco que mapeou, e internamente já ver o que está sendo feito, porque muitas vezes as empresas nem sabem, mas elas já têm ações internas para mitigar esses riscos, né? Eu vou até dar um exemplo específico. Quando a gente fala, por exemplo, de monotonia, que é um dos fatores de risco, né? A gente até tem um questionário que tem mais de 35 para identificar isso dentro do ambiente de trabalho. E dentro desse de monotonia, por exemplo, uma ação possível seria, por exemplo, um dia da semana colocar um home office. Pode ser uma saída possível. E aí a empresa já vê e já está fazendo algo relacionado a isso. Não necessariamente precisa falar, vamos dar terapia para todo mundo. Terapia é uma ótima solução. Se puder colocar uma terapia para todos, seria essencial, tanto para prevenir qualquer tipo de doença relacionada à saúde mental, mas também de forma preventiva, né? Reativa, na verdade. E ali mas a gente sabe que não é necessário entregar isso para todo mundo. A gente precisa identificar, mapear isso, traçar um plano de ação e implementar para evitar esses riscos futuros, né? Como administrador, agora eu quero fazer uma retórica para você, André, porque querendo ou não, acho que também essa participação do próprio colaborador é muito importante para identificar, eu não estou conseguindo mais lidar com tal situação que a empresa, né, que o meu trabalho me cobra. Isso também auxilia na hora de criar medidas que possam mitigar todo esse
esse adoecimento psicossocial, assim por dizer? Perfeito. Quando a gente fala de colaborador, quando a gente fala dessa normativa no geral, a gente acaba tirando um pouco do colaborador, né, e colocando um peso, né, entre muitas aspas, inteiro no empresário. Mas a verdade é que tudo isso tem ações divididas. Como eu comentei de alguns desafios das empresas, a gente também tem desafios dos colaboradores para adequar. Porque eu já até pincelei da parte de cultura, né, que colaboradores vão ter que se adequar a essa nova cultura, mas colaboradores também vão ter que engajar e aderir às medidas implementadas. De nada adianta, eu vou, mapeio, traço um plano de ação, implemento esse plano de ação, treino liderança, faço tudo, se eu vou implemento um programa, por exemplo, na empresa e o colaborador não engaja. Então, a gente precisa ter também um olhar de cuidado para esses colaboradores, para que eles consigam também, se até, quem sabe, monitorados para ver se está sendo aderido, igual o Ibrahim falou, né? Depois da implementação, precisa desse monitoramento para que a gente consiga acompanhar todo esse processo sendo desenvolvido, né? Alexandre, a principal fonte de informação é o colaborador. Se você for ver todas as coisas que a gente tem até na nossa própria ferramenta, os questionários, os rastreios, as entrevistas, quem responde como que está o ambiente é o colaborador. E isso é muito comum a gente via no passado, espero que isso mude, né? De muitos desses documentos serem feitos sem nem ter conversado com nenhum colaborador. Então alguém foi lá, sentiu um cheiro, olhou, montou um plano, um mapeamento de risco e um plano. Você não escutou a principal pessoa, né? O empresário está muito acostumado a escutar o cliente, né? Para saber o que está bom no meu produto, o que está ruim, o que está etc, né? A gente precisa aprender, falo como empresário e gestor também, a escutar o colaborador. Seja na pesquisa de clima, que é feito todo ano, ou até semestralmente em algumas empresas, seja nessas pesquisas de rastreio, de saúde mental e física, seja em outras coisas. Mas a principal fonte de informação de como que está o ambiente, o que deve ser feito, é o colaborador, né? Coisa boa, então. Gente, a gente está conversando ao vivo, para quem está acompanhando aí pela Rádio Band News, seja no YouTube, no Band Display, todas as mídias que estamos passando ao vivo aqui com o Manhã Band News de sábado. Conversamos neste momento com o próprio Dr. Ibrahim Fakouri e também com o André Veloso, que é empresário e administrador. A gente vai para um breve comercial, mais instantes a gente volta para continuar falando sobre as normativas da NR1, que deve ser implementada até o mês de maio, viu? Fique ligado que a gente volta em instantes. Agora são 9h39. Frutos de Goiás, a fruta do pé, direto para o seu picolé. Imagine-se deitando em um colchão feito sob medida para seu corpo, envolto em camadas de luxo e suavidade. Na Studio House acreditamos que o melhor da vida é acordar todos os dias renovado e energizado. Em nosso paraíso de descanso, você encontrará enxovais premium, travesseiros tecnológicos, colchões excelentes, camas e mobiliários para deixar seu quarto ainda mais aconchegante. Studio House, Avenida 136, número 450. WhatsApp 99505-8471. 99505-8471. A mudança chegou. Um novo lar, novas histórias. Cada canto carrega a promessa de uma vida inesquecível. O primeiro gol no quintal, as crianças na piscina. A vida acontece em todos os momentos, em todos os detalhes. Nos encontros que mudam vidas e nas novas vidas que começam. Família, comunidade, pertencimento. Esse é o jeito Jardins de viver. FGR. Você já imaginou viver em um lugar que faz parte de você, onde seu filho possa crescer com liberdade? Te esperamos no nosso Café Colonial com uma mesa farta e a alegria de compartilhar. Viva um sábado especial com sabores inesquecíveis e condições especiais dos Jardins. Hoje, no sábado, dia 29 de março, o café da manhã começou às 9 da manhã e segue até o meio-dia. Visite os decorados e saiba as condições imperdíveis para adquirir os seus Jardins. O local é no estande de vendas de decorados que fica na FGR, localizada na GO 020, após o Oscar Niemeyer. O jeito Jardins de viver te espera. Na Frutos de Goiás, nossa missão é levar a fruta do pé para o seu picolé, com aquele gostinho verdadeiro da fruta. Seguimos rigorosos critérios desde a colheita, passando pela seleção da nossa indústria, até chegar em nossas sorveterias espalhadas pelo Brasil, com muito carinho, de forma natural e artesanal. Você ouve
Manhã Band News Sábado. 9h42 e a gente volta a conversar então com o Dr. Ibrahim Facuri e com o administrador e empresário André Veloso, discutindo especialmente a norma regulamentadora, a NR1, essa nova diretriz que exige que as empresas avaliem e também gerenciem os riscos psicossociais em seus processos de segurança e saúde no trabalho. Gente, agora a gente volta para mais uma rodada de perguntas. A gente acabou de receber, inclusive, uma pergunta de um empresário. Vamos lá, o que ele falou aqui, ó. É o Marcos Vinícius. Ele falou que lida com uma empresa de 22 pessoas. Ele pergunta quais são os passos que eu devo adotar do programa de gerenciamento de risco, considerando que eu tenho 22 colaboradores em uma empresa que trabalha com confecção, ou seja, com produção de peças e roupas. Pode começar? Então, beleza, Marcos, vamos lá. A primeira coisa que você precisa é o passo a passo, né? É o mapeamento de riscos. Eu não sei se você precisa do PGR, tá? A gente precisa investigar isso melhor. Se você já tem PGR, de uma empresa de segurança e medicina do trabalho que presta esse serviço e constrói um PGR para você, legal, você provavelmente precisa. Mas se você não tem ainda, é importante a gente entender se precisa, porque, de novo, não é toda empresa que precisa ter o PGR. Mas você precisa ter isso documentado, nem que não seja no PGR, mas em outro tipo de documento. Então a primeira coisa que você vai fazer é um mapeamento desses riscos. Como que esse mapeamento pode ser feito? Você pode, como empresa menor, que talvez não tenha com risco tão alto, talvez você não precise ter uma coisa super sofisticada de uma investigação in loco por segurança e médico do trabalho e psicólogo junto. Talvez não precise desse nível de sofisticação. Então a primeira coisa é ter um questionário. Né? Com esse questionário, como a gente mencionou aqui da ferramenta, e você pode até pesquisar, fazer isso internamente sozinho, se você preferir, você vai perguntar para os seus colaboradores algumas perguntas que são padronizadas. Você pode pesquisar aí questionários de mapeamento de risco psicossocial, etc. Para eles responderem, né, o que está pegando mais ali na empresa dele, certo? Com base nisso, você vai sentir, entendi aqui, né, você junto com a sua equipe de gestão de pessoas, se você já estiver dentro da sua empresa, ou uma equipe de segurança do trabalho, se você já estiver dentro da sua empresa ou terceirizado, né, ou se você não tiver nenhum dos dois, vai você mesmo, né? Você vai falar, bom, com base nisso aqui, eu preciso traçar um plano de ação mostrando que eu vou mitigar esses riscos aqui, né? E como o André mencionou anteriormente, existe um alarde grande hoje mencionando que precisa disponibilizar terapia para todo mundo. Seria bom? Seria o mundo ideal? Seria. Mas não é a realidade da maioria das empresas financeiras, principalmente dependendo do tamanho, né? Então você pode criar soluções para mitigar aqueles riscos que existem. Então, por exemplo, você vai colocar lá no seu plano de ação: eu vou passar a ter um dia de day off, caso seja um motivo de jornada de trabalho excessiva. Ou não, colocaram lá algumas coisas que mostram que existe uma insegurança e uma falta de clareza de entender qual que é a função dele, de entender o que ele tem que fazer. Então vou criar políticas claras da descrição do trabalho, do que ele tem que fazer. Eu percebi que está tendo indícios de que existe assédio moral ou assédio sexual na empresa. Bom, vou criar uma política contra assédio moral e assédio sexual, um canal de denúncia que a pessoa pode enviar um e-mail ali anônimo, ou um canal que ela pode colocar uma mensagem anônima para ela poder fazer uma denúncia. Enfim, você vai criar um plano de ação com base nisso, né? E por fim, você vai implementar isso na prática, né? Que é o que a gente chama de programa de saúde e bem-estar. O que a gente prega muito na FlexOn, né, que é um programa voltado para saúde 360 empresa, que você já aproveite e olhe isso de forma 360, né, na saúde dos seus colaboradores. Já que você vai fazer isso, isso de uma forma que você está preocupado com a NR1, então você vai colocar um programa da forma mais barata e melhor custo-benefício possível, que você vai prevenir tanto a saúde física quanto a saúde mental do seu time, né? Então, por exemplo, vou capacitar lideranças. É uma forma simples, eu vou educar o meu time a cuidar dele mesmo. Vou criar um programa de educação que eu ensino a pessoa como que ela cuida melhor da saúde mental dela, como que ela faz meditação, como que ela dorme melhor, como que ela se alimenta melhor, como que ela cuida da saúde física dela. A gente pensa que são coisas super claras, mas muitas vezes para o nosso time que está ali no dia a dia, muitas dessas coisas ou não são claras ou eles sabem de forma muito errada. Então você tem um programa que você eduque a pessoa a cuidar dela mesma, é uma forma super simples e barata de você já estar cuidando disso e mostrando que você está fazendo isso, né? Então aqui são alguns exemplos de como que você pode, mas de novo, seguindo passo a passo. Mapear os riscos, então questionário, né? E se for necessário, investigação em loco. Segundo, documentar. Então, documentar como que eu mapeei esses riscos, quais foram as respostas e qual é o meu plano de ação a partir disso.
E terceiro, eu vou implementar esse plano de ação com o meu programa que foi construído e vou monitorar os resultados dele. Depois eu vou fazer questionários frequentes, vou fazer isso uma vez por mês, uma vez por trimestre, uma vez a cada 6 meses. Isso aí varia de pessoa para pessoa, de empresa para empresa, né? E mostrando que eu estou implementando isso e vendo se está funcionando ou não, né? Perfeito. E até complementando e deixando até mais claro essa parte do questionário, né? Muitas empresas, inclusive a gente falou da terapia, né, que tentam vender esse benefício para todos. Mas a gente também tem várias empresas que estão tentando vender só o questionário como a solução de todos os problemas. Então, eu até falo para vocês, a gente da FlexOn usa um questionário que ele é validado internacionalmente, chama HSM. Você pode pesquisar aí agora, é um questionário britânico que tem 35 formas de riscos, né, de risco psicossocial ali que são avaliados, mas não é só isso. Avaliar é só o primeiro passo. Literalmente, você acabou de dar um primeiro passo e encostou no próximo degrau, né? E aí agora, depois de mapear isso, é preciso que você avalie os resultados, tome as providências. E por que a gente está batendo aqui na tecla de saúde física? Se a gente está falando aqui de saúde mental. Porque a saúde física e alimentação, no geral, esses pilares da saúde preventiva, tem impacto direto. Quando você vai, por exemplo, num psiquiatra, ou em algum médico relacionado à saúde mental, terapeuta, o que ele vai te recomendar? Pode ser que ele te recomende um remédio, pode ser que tenha ações um pouco mais diretas para esse problema, mas o que eles todos, sem exceção, vão falar? Você vai ter que comer melhor, se exercitar, ter um sono melhor e se cuidar de forma geral. Então, é isso que a gente está falando. Para a gente antecipar e até gerar uma solução custo-efetiva, que é isso que a gente bate na tecla, você precisa entregar uma solução que vai além da atividade da saúde mental, né? Que tem vários outros fatores que compõem esses problemas de saúde, né? Agora uma outra pergunta que a gente faz, que agora até eu fui a minha própria dúvida aqui. Para você especialmente, André, quais são os benefícios que você espera na sua própria organização, na sua própria empresa, né? Após a adoção dessas práticas? Você diz que já tem essa adequação, já tem esse questionário aplicado, então você já tem os resultados, como se diz, né? Você tem ali já um esquema de, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Quais são os benefícios que agora você, como empresário, espera, não só da parte como empresa, que é claro aquele benefício para todos crescerem, bem como também para esse colaborador, porque se você tem um colaborador com a saúde em dia, digamos assim, mais contente, acredito que a sua produtividade e os seus resultados, por conta do desempenho desses colaboradores, acaba sendo bem melhor, né? Perfeito. A gente, especificamente, identificou nossos riscos e nós tomamos um plano de ação personalizado, né? Dentro desse plano de ação, o que a gente fez foi, basicamente, incorporar a prática de atividade física, né? Que já intensificar isso, dando acesso dando acesso a um personal trainer dedicado ali para a pessoa de forma virtual. A gente promoveu uma competição interna ali para auxiliar na prática também. Um contato direto com profissionais de nutrição, para tratar a saúde antes da doença. Então, essa foi a nossa principal medida, é nisso que a gente acredita que a gente vai conseguir resolver os riscos que nós identificamos dentro do ambiente de trabalho. E tudo isso a gente tem conseguido fazer de forma escalável e virtual, assim, não precisa ser um super investimento, sabe? Se o empresário quiser, ele consegue criar estratégias criativas ou contratar alguma ferramenta online que você faz isso de forma muito barata, porque você pensa, vou disponibilizar um personal trainer, um nutricionista, alguém para ficar olhando meu time individualmente. Não, mas tem como você fazer isso de forma escalável. A gente consegue fazer isso hoje usando o online, claro, com o incentivo das pessoas do time ali presencialmente, de forma muito mais barata do que a gente imaginava, e por isso que a gente tem feito isso até com outras empresas, né? Exato. Não sei se eu posso, só te interrompendo, desculpa, André, não sei se eu posso até te chamar, que eu acho que a telemedicina em si ajudou muito nisso, o atendimento psicossocial, aquela terapia que pode ser feita ali através de plataformas. Hoje, esse empresário, ele tem também à disposição isso para fazer essa adequação geral, com custo mais baixo, né? E também seguindo as diretrizes da normativa, né? Isso, e dentro disso, alguns exemplos de como é que você pode fazer isso de forma mais eficiente. Algumas empresas que têm lá o seu tamanho maior, talvez tenham uma margem maior, disponibilizam um pacote de sessões de telemedicina e de teleterapia para todo mundo. Mas você pode falar, mas vai ficar muito caro para mim. Então o que algumas empresas fazem? Eu vou mapear
E, de novo, todo mês eu faço aquele questionáriozinho mapeando o risco para acender uma bandeirinha vermelha em quem parece que está apontando o maior risco e vou direcionar algumas sessões para essas pessoas que estão apontando maior necessidade. Então, depende de cada caso, né? A gente não precisa disponibilizar isso para todo mundo. Isso vai de acordo com a estratégia. E a gente pode encaixar isso na estratégia ou não. Um outro exemplo que a gente faz na própria FlexOn. Então, a gente tem um questionário de avaliação de atividade física para a pessoa bem no início dela, de acordo com a experiência dela, se ela tem lesão ou não, se ela tem acesso a uma academia ou não. Não necessariamente ela precisa ter. Várias coisas assim. E aí, com isso, um algoritmo inteligente monta um treino para ela. E um personal trainer vem só validar esse treino, ver se ele está de acordo com o que aquela pessoa de fato pode ou não. Então você consegue fazer isso de uma forma muito mais escalável e maior, a gente consegue colocar isso tudo dentro de ferramenta, né? E até complementando a sua pergunta que foi feita sobre os benefícios, né? A gente enxerga muito claramente para nós, para clientes nossos, para parceiros nossos, amigos nossos, né? Benefícios em duas vertentes. O benefício financeiro, que ele é óbvio por redução de custo, redução de afastamento, redução de turnover e por aumento de produtividade. Então eu consigo produzir mais receita e mais lucro por número de colaboradores. Então a gente pega receita por colaborador ou lucro por colaborador, né? Isso é produtividade. Mas na minha visão, né, de médio e longo prazo, o maior benefício é cultural. Quando você cria um ambiente que você é visto como uma empresa que cuida. Eu sou um empresário que cuida, eu sou um RH que cuida, eu sou um gestor que cuida da minha equipe. Isso gera um ambiente interno de pessoas que gostam daquele lugar. Então a gente sabe que isso a médio e longo prazo gera uma equipe que entrega resultados diferentes, que entrega um trabalho diferente. E isso, assim, às vezes você está competindo com outra empresa de mesmo segmento, é uma das poucas coisas que você consegue ter um diferencial competitivo que outros não vão conseguir te copiar. Né, se você é uma empresa que genuinamente cuida e não está fazendo isso só para cumprir uma norma e fingindo que está fazendo alguma coisa. Né? Exato, e é bom frisar isso mesmo, né, que a normativa veio em um momento de crise, que muitos acharam que era só algo passageiro por conta da pandemia, que afetou a saúde mental de muitas pessoas, mas pós-pandemia, ano após ano, isso vem crescendo, né, esses afastamentos, as doenças no geral. Então a gente percebeu que era um cenário que veio para ficar. Como que a gente vai fazer em relação a isso? Vamos diminuir? Como diminuir? Vamos tratar antes das pessoas ficarem doentes. Então, é ali que a gente bate na tecla. Que como entregar isso? Entregando da forma mais custo-efetiva possível. Igual a gente está falando, muitas vezes de forma mais remota. Você mesmo pode implementar se você quiser. É óbvio que vai precisar de um pouco mais de dedicação interna, muitas vezes até de uma pessoa dedicada para isso, mas é até por isso que a gente surgiu. Um das principais motivos do surgimento da FlexOn foi de experiências internas. Fomos até os concorrentes, pessoas que oferecem esse tipo de serviço, não encontramos. E aí falamos, vamos criar algo que de fato gere resultado, seja custo efetivo e que transforme empresas, né, de forma geral. E agora essa normativa só veio corroborando aquilo que a gente vem construindo ao longo dos anos, né? Então, a oportunidade que você tem agora, não encare isso como um problema, encare isso como uma oportunidade de você mudar o dia a dia da sua empresa e ter até resultados melhores em relação aos seus concorrentes. Agora a pergunta de encerramento aqui, que fica até para orientação de todos os nossos ouvintes da Rádio Band News, do programa Manhã Band News de sábado, tanto para o Dr. Ibrahim quanto para você, André, quais seriam, na verdade não quais seriam, mas como fazer tudo isso seguindo a norma em prazo recorde, considerando que a gente está chegando já no final da data que foi estipulada, porque o tal do brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Bom, de novo, aqueles 4 passos que a gente falou de rastreio, documentação, plano de ação e monitoramento, tem que estar na sua clara. Tem que estar claro como que você vai pôr em prática. Segunda coisa, você vai pensar, eu vou fazer isso como? Eu vou contratar uma empresa para fazer isso, eu vou contratar uma empresa de medicina e segurança do trabalho, eu vou contratar várias empresas e ferramentas, eu vou ter alguém internamente por conta disso. São opções que dependem do seu custo e da sua capacidade de investimento. Existem algumas ferramentas, como a própria FlexOn, que o André mencionou, que te ajudam a cumprir boa parte disso aqui. Mas, de toda forma, tem que ter o envolvimento de alguém. Não precisa ser, na minha visão, você não precisa, dependendo do seu tamanho, destinar uma pessoa só para isso. Porque se você tem uma ferramenta que já vai cumprir boa parte disso aqui para você, a intenção é que você divulgue internamente e garanta que seus colaboradores e seu time de líderes estão comprados com isso aqui. Como a gente mencionou anteriormente. Não dá para ser igual era feito antigamente, que existe alguém fazendo a segurança do trabalho,
colocando um documento na gaveta e ninguém sabe de mais nada. O seu time, a sua liderança, a alta gestão tem que estar envolvida nesse processo de forma genuína, entender a importância disso e querer ter uma empresa saudável, né? Porque senão não vai funcionar, não vai adiantar nada, né? Então você tendo isso aí, pesquise isso. Se vocês quiserem também, a gente tem um manual, um e-book, depois eu posso até passar por onde que a pessoa pode baixar esse manual, ele é gratuito, não tem custo nenhum, explicando tudo isso que a gente falou de forma detalhada, o que ele deve fazer, segue aquilo ali que vai dar certo. De novo, assim, o tempo, como você falou, é curto, né, Alexandre? Então, quanto antes você puder começar a fazer os mapeamentos e já desenhar o plano de ação, é isso que você precisa até maio. De maio para frente, o que você precisa é mostrar que isso aí está sendo implementado. Então, até maio, foca no mapeamento e no plano de ação. E como o Ibrahim já comentou, até pensando nesse caos que foi instaurado, né, a gente falou, pô, vamos construir um material completo, que os empresários possam se apoiar e que solucione qualquer tipo de dúvida para quem não esteve presente aqui, para a sua equipe. Então, eu convido vocês até a darem uma olhada nesse material. Podemos passar aqui depois para o Alexandre. E como o Ibrahim falou, esse tempo é recorde, mas é possível. Você pode internamente ou através de parceiros, né? Conversamos ao vivo com o médico Ibrahim Facuri e o empresário e o administrador André Veloso. Gente, obrigado pela participação, viu? Obrigado, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal. Agora, gente, lembrando que já são 9h58, a gente vai pro último bloco comercial e já eu me despeço de você, viu? Fique ligado. ZYR 226, Rádio Band News Goiás, 90.7 FM, 24 horas de informação nos canais digitais e em bandnewsgoias.com.br. Rádio Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News. O Hospital do Coração de Goiás é referência em múltiplas especialidades, com uma equipe altamente qualificada e tecnologia de ponta. Contamos com um centro cirúrgico moderno e um setor de hemodinâmica avançado, garantindo o melhor cuidado para você e sua família. Aqui você encontra pronto atendimento 24 horas, centro clínico e uma ampla gama de exames. Precisando de atendimento especializado? Ligue 3414-4000 ou venha nos visitar na Rua 6, Setor Oeste, número 243. Responsável técnico, Dr. Paulo César Brandão, Veiga Jardim, CRM GO 2350. Você ouviu Manhã Band News Sábado. Para você, ouvinte da Rádio Band News, muito obrigado por sua companhia e eu te espero na segunda-feira às 5 da tarde. Mas às 6 da manhã de segunda, dia 31, você tem um encontro marcado com Rosane Kotoski, viu? Muito obrigado por sua companhia no Manhã Sábado da Rádio Band News e fique ligado na